No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, começamos mais um dia na presença do Senhor. Queremos clamar por Ele, queremos nos submeter a Ele. Pedimos a bênção, a companhia e a condução, todos os nossos trabalhos, que possamos sentir as mãos do Eterno ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus do livro de Ezequiel, capítulo 46, o versículo 1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia de festa da lua nova. Nós precisamos santificar a Deus todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos apenas santificar a Deus uma parte da nossa vida. De repente alguém imagine, eu santifico os meus olhos, mas os meus pés eu faço com ele o que eu bem quero. Ou eu santifico os meus pés e com as minhas mãos eu faço o que eu acho que seja melhor. Mas nós precisamos entender uma coisa. Para Deus, ou nós nos entregamos por inteiro, os nossos olhos, braços, pés, estômago, o nosso paladar, tudo para o Senhor, ou nós não fazemos nada. Não tem como alguém apenas entregar uma área da sua vida e imaginar que está agradando a Deus. Deus é aquele que espera de nós tudo em resposta de tudo que Ele também já fez por nós, e a razão pela qual, a cada dia quando nos levantamos, nós precisamos mais uma vez reafirmar essa aliança com Deus, dizendo para Ele, e não apenas falando com os lábios, mas as nossas ações, a nossa vida precisa confirmar para Ele que tudo que temos, que tudo que somos, pertence exclusivamente a Ele. O capítulo que nós estaremos a estudar nessa manhã, podemos observar claramente logo a partir do primeiro versículo, e Deus prescreve para Ezequiel comunicar ao seu povo a forma pela qual Deus queria ser adorado. Deus não espera que nós ofereçamos para Ele um tipo de adoração que Ele já não tenha prescrito. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, adorarmos ao nosso Deus, mas de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Quando olhamos lá para o jardim do Éden, vemos os nossos primeiros pais, os seus filhos. Enquanto Caim levou para Deus aquilo que ele acreditava que Deus iria aceitar, Abel levou para o Senhor aquilo que o Senhor tinha lhe pedido. E a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Deus prescreve para os seus filhos, e é o que nós iremos estudar nessa manhã, detalhadamente o que Deus espera que cada um de nós possamos oferecer para Ele no que diz adoração. A porta do pátio interno era uma porta que estava do lado leste. Essa porta deveria ser aberta exclusivamente nos dias de festa. Não poderia ser aberta em outros dias, enquanto outras portas deveriam estar abertas em todo e qualquer momento, mas essa porta deveria exclusivamente no período festivo. O príncipe, que era o rei, ele poderia entrar por essa porta no período festivo e ficar ali no batente, mas não lhe era permitido entrar onde o sacerdote estava oferecendo os sacrifícios. Havia limitação para ele, e dali ele observava os rituais sagrados, a expressão de adoração do seu povo para Deus, onde ele mesmo também expressava para Deus a sua adoração. Ezequiel, capítulo 46, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: o povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e na festa da lua nova, diante do Senhor. Enquanto o príncipe tinha um pouco mais de liberdade de entrar pela porta leste para ver todo o processo de adoração, as pessoas não tinham acesso a essa porta. Elas deveriam ficar do lado de fora do santuário, atentando para tudo aquilo que estava acontecendo dentro do santuário. Logo nesses primeiros versículos nós podemos observar que Deus prescreve a maneira como Ele quer ser adorado. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há quantas pessoas que estão inventando tanta moda, acreditando que Deus irá aceitar esse tipo de modismo. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é íntegro, e é Ele mesmo que determina a forma pela qual nós devemos nos encontrar com Ele. Ele não dá liberdade para nós chegarmos diante dEle do jeito que nós acreditamos que Ele deva aceitar a nossa adoração. Ele prescreve tudo aquilo que Ele espera dos seus filhos.
O príncipe que aceitasse ou decidisse participar do processo de adoração pela mesma porta que ele entrava para observar o altar de sacrifício, ele deveria sair pela mesma porta que ele tinha entrado. Não poderia sair por uma outra porta. Era uma determinação divina, uma expressão de adoração e santidade e organização dentro do templo. Quando nós lemos no versículo 9 a Bíblia falando a respeito do povo da terra, a Bíblia estava se referindo a toda a população, menos os sacerdotes, menos o rei, menos os levitas e menos os príncipes. Mas todas as outras pessoas, quando iam se apresentar diante do Senhor, eles não poderiam chegar diante do seu Deus de mãos vazias, porque Deus tinha abençoado esse povo de forma grandiosa. Como é que eles poderiam dizer para Deus que amava o Senhor, que Deus é doador de todas as bênçãos, se Deus tinha mantido o seu povo no período de uma semana, de um mês, de um ano, e agora nas festas eles fossem se apresentar diante do Senhor, não tivesse nada nas mãos para colocar nas mãos do sacerdote como demonstração do reconhecimento de tudo que Deus tinha feito por eles. Ninguém deveria se apresentar diante do Senhor sem ter as suas ofertas devidamente designadas para aquele momento. A grande multidão que entrava no templo para entregar as suas ofertas, eles deveriam entrar pela porta norte, mas deveriam também sair pela porta sul. Jamais deveriam sair pela mesma porta. Eles deveriam sair pela porta oposta. Acredito que essa recomendação era para que não houvesse aglomerações dentro do templo. Era como se fosse uma fila indiana. Aqueles que estavam entrando automaticamente tomariam outro sentido para estar saindo de dentro do templo. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nas ocasiões festivas, o príncipe poderia, Deus dava essa liberdade para que o príncipe se misturasse no meio da grande multidão, apenas nesse período festivo, mas em outras ocasiões ele deveria permanecer na porta leste, nas limitações do batente. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o ato de dar, Deus queria que todo israelita aprendesse, mas em especial o príncipe também, porque aqueles que estavam entregando as suas ofertas, esses estavam representando o que Deus um dia fez por nós, entregando o seu Filho na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. É a razão pela qual a oferta tem um valor muito maior do que o dízimo, porque o dízimo é aquilo que está estipulado na lei, mas a oferta representa Cristo, é algo que brota do coração, deve ser por amor, deve ser por fidelidade, reconhecimento à grandeza e à bondade de Deus, e de forma generosa nós respondemos a esse grande amor. Ezequiel, capítulo 46, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: mas dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque os seus filhos, a semente a eles, pertence à herança. Como nós podemos observar aqui nesse versículo 17, toda a terra pertencia a Deus. Mas quando o povo entrou na terra prometida, Deus permitiu que a terra fosse dividida por cada tribo. O próprio rei também, junto com a sua tribo, recebeu a sua herança. Mas se por alguma razão o rei se sentisse tocado e quisesse doar parte da sua terra para alguém por um período de tempo, ele poderia fazer por um período de até de 50 anos. Mas no final dos 50 anos, no ano jubileu, aquela terra deveria voltar para a tribo inicial pela qual Deus tinha determinado que ela deveria assumir a sua propriedade. Nunca nenhuma pessoa no final dos 50 anos teria direito de transferir para uma outra pessoa, deveria voltar para a tribo, porque toda a terra tinha sido dada como presente de Deus. Se uma tribo tinha alguma geografia nessa terra, ela deveria reconhecer que era a dádiva de Deus. Foi Deus que é doador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo aquilo que está sobre essa terra. Nós, como seus filhos, precisamos reconhecê-lo em todos os nossos passos, em todos os nossos dias, em todas as nossas ações. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 46 do livro de Ezequiel, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: aquele que vai adorar a Deus, ele precisa o fazer de forma organizada,
Não expresse para Deus a sua adoração de qualquer forma. Quando nós nos voltamos para Deus e queremos adorar a Deus da forma como nós achamos que deva ser melhor, nós não estamos seguindo as orientações sagradas que estão na palavra do Senhor. A adoração está extremamente relacionada com a sua palavra. A adoração está relacionada até com o dia que ele estabelece na sua lei, que nós precisamos adorá-lo. Nós não podemos expressar para Deus aquilo que é diferente do que ele propõe para nós na sua palavra. Nem mesmo os sacerdotes que trabalhavam diretamente para Deus, eles tinham liberdade para oferecer ao Senhor aquilo que eles acreditavam que era melhor. Eles deveriam seguir ao pé da letra aquilo que Deus tinha determinado. Havia prescrições, havia orientações. Se o sacerdote violasse uma das orientações que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer, seria ele mesmo responsável pelos seus erros e seria entendido como sendo uma transgressão, um pecado diante do Senhor. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele deveria entrar no Santo dos Santos, mas se ele violasse as orientações que Deus determinava para que ele pudesse seguir, ele mesmo corria o risco de perder a sua vida quando entrasse no Santo dos Santos diante do Senhor. Hoje, eu e você, nós somos convidados a adorar a Deus, porque somente Ele é digno da nossa adoração, mas nós não podemos oferecer para Deus aquilo que nós acreditamos que seja melhor, mas precisamos, à luz da palavra do Senhor, estudá-la, amá-la, vivê-la e expressar a nossa adoração como Deus espera que possamos fazer. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça para vivermos ao Teu lado constantemente. É o que nós pedimos e o agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.